Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E nessa aula aqui a gente vai tentar entender como é que se dá o transporte da seiva elaborada nos vegetais. Para isso, eu fiz um esquemão aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que isso aqui acontece. O transporte da seiva elaborada corresponde a uma hipótese que a gente chama de hipótese do transporte em massa ou hipótese de Munch, tá? Hipótese de Munch com trema no U, sei lá eu como é que se fala isso. Mas o fato é o seguinte, pessoal. O Minch, esse cara aí com trema no U, ele, para explicar como é que a seiva elaborada anda ao longo do floema na folhinha, ou seja, na planta, né? Ou seja, como é que os açúcares que são produzidos nas folhas vão até a raiz, né? Como é que a gente explica esse transporte dessa seiva dentro da planta? Ele utilizou um sisteminha, né, com dois recipientes que tem água e dois balõezinhos, né, que na verdade o nome desses balõezinhos são osmômeros, né, na verdade são balõezinhos feitos com uma membraninha que ela é permeável à água, mas não é permeável à glicose. Com esses pontinhos vermelhos aqui, eu estou mostrando para vocês moléculas de glicose, moléculas de açúcar, e as bolinhas azuis tentam representar moléculas de água. Temos dois recipientes de vidro. Um recipiente de vidro tenta representar o que acontece nas folhas e o outro recipiente de vidro tenta representar o que acontece na raiz. Essa teoria do transporte de massas, ela se embasa muito na questão de um desequilíbrio osmótico que existe entre as folhas e as raízes. Como assim desequilíbrio osmótico? Gente, se vocês forem parar para pensar em um vegetal, a única parte fotossintetizante de um vegetal são as partes verdes, né? Então, geralmente a gente lembra de folhas. As folhas têm bastante clorofila, portanto, são verdes, logo fazem fotossíntese, ou seja, produzem glicose. Isso faz com que elas sejam super concentradas em glicose. Enquanto as raízes não têm partes verdes. Por quê? Não adianta ela ter clorofila, já que ela não vai ter acesso à luz e não vai poder fazer fotossíntese, né? Isso significa que ela é pouco concentrada em glicose, justamente pelo fato dela não conseguir fazer fotossíntese. Então, aqui tem muitas bolinhas vermelhas dentro do osmômero das folhas e poucas bolinhas vermelhas dentro do osmômero das raízes. Bom, ambos recipientes estão ligados por um tubinho, né? Na verdade, aqui tem um tubinho que liga os osmômeros e outro tubinho que liga os recipientes, certo? Gente, olha só o que acontece aqui em função de uma diferença osmótica, tá? Bom, seguinte. Em função da alta concentração de glicose que existe nas folhas, né? Existe uma tendência de grande absorção de água pelas folhas. Por quê? Lembra que a osmose, ela faz o seguinte, a osmose corresponde ao transporte de água, né, na verdade, de solvente, do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. Por quê? Se tem um meio que está muito concentrado em alguma coisa, a água quer entrar lá para tentar dissolver esse excesso de soluto, né? Então, isso que é osmose, é quando a água ela tenta dissolver o excesso de soluto. Mais ou menos isso acontece na folha. A folha ela vai estar cheia de glicose ali, e aí a água que está no xilema, ela tende a empurrar, né, essa glicose que está em excesso ali nas folhas, em direção ao floema, porque a água ela é atraída para as folhas onde tu tem bastante concentração de glicose, né? Então, assim, no osmômero do recipiente A, das folhas, né? Devido à concentração da solução, né, que está super concentrada ali, ocorre passagem de água aqui, o que faz com que esse osmômero ele fique inchadinho, fique aqui cheio de água. E essa água aqui, que fica em excesso nesse osmômero, ela tem uma tendência para seguir aqui, né, em direção a esse tubo, que representa o floema, certo? Então, ela tende a arrastar essas moléculas de açúcar enquanto ela anda, né, em direção ao osmômero B. Adivinha? Osmômero que representa a concentração da raiz, né? E esse osmômero B, que agora recebeu bastante água, né, ele pode enviar parte desse líquido através do xilema, né,
de volta para as folhas, né? Então ele auxilia naqueles transportes de seiva bruta que a gente estudou nos vídeos anteriores. Então dessa forma, né, a glicose ela vai sendo empurrada das folhas em direção às raízes. Isso aqui sendo comprovado experimentalmente em laboratório, né? Mas provavelmente é o que acontece lá com as plantas, certo? Alta concentração de glicose nas folhas atrai bastante água. Essa água tende a empurrar essa glicose em direção ao floema, que vai em direção às raízes e chega lá a glicose para alimentar essas raízes, certo? As células da raiz. Então é isso, gente. Esse é assim que a gente faz o transporte da seiva elaborada, graças a esse desequilíbrio osmótico que existe entre os dois órgãos da planta. Certo, gente? Um beijãozão e até a próxima aula.